Dando sequência aqui com normas da corregedoria, a gente está aqui no capítulo 2, seção 1, agora a gente vai ver a subseção 2. Então o que nós vamos ver? Das apurações preliminares, da sindicância e dos processos administrativos. Aqui nós vemos todo o regramento do que a gente já vê lá dentro do Estatuto do Servidor. Tivemos alterações, algumas bem recentes, então bastante atenção que teve mudanças significativas dos últimos tempos aí. Então vamos lá, artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1º, inciso 1 e 2, do provimento de número 2460 de 2017, alterado pelo provimento 2496 de 19, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Então, o que ele está mencionando aqui? Que os processos administrativos tramitarão em formato digital. Isso é a grande importância dessa nova redação desse artigo 15. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, a gente vai aí para o seu inciso 1º, também mais recente. Apuração preliminar, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Ou seja, você vai ter uma apuração preliminar para quê? Para que você possa caracterizar realmente a autoria. Se vista essa autoria e realmente ter havido aí qualquer problema nesse sentido, aí nós vamos ter a instauração ou da sindicância ou do processo administrativo. 2. Sindicância, quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Então, precisa decorar. Sindicância, quais são as penas? Repreensão, suspensão ou multa. Processo administrativo, quando a falta disciplinar por sua natureza passa a determinar as penas de demissão ou dispensa bem do serviço público e cassação da aposentadoria. Ou seja, são penas mais graves, né? Aqui a gente vai ter a perda, a demissão. Então, no caso do processo administrativo, as penas são demissão ou dispensa bem do serviço público e a cassação da aposentadoria. Parágrafo 1º. Os procedimentos disciplinares previstos no inciso 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria, dispensando o registro em livro, com descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo, posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares e que ainda não houver a autoria definida, que a apuração preliminar ela tem a função justamente de verificar a autoria. Então, nos processos administrativos e sindicância tem que ter nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho. Parágrafo 2º. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional e no formato PDF, e com as seguintes informações: dados da qualificação do servidor, que é o nome completo, número de inscrição no CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive o CEP, e a classe processual de acordo com o procedimento instaurado, tá bom? Aí vamos lá, parágrafo 3º, recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro em sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Em razão da natureza da ação, a anotação do segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Então, aqui a gente tem uma informação importante. Vai ser através do segredo de justiça que vai ser gerado automaticamente pelo sistema, tá? Então, esses procedimentos disciplinares, eles correrão em segredo de justiça. Parágrafo 4º. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente, após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado,
concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedado o peticionamento eletrônico inicial. Vejam como é importante. Aqui a gente tem o prazo de 45 dias e a menção de que é vedado o peticionamento eletrônico inicial. Parágrafo 5º. O Corregedor-Geral de Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originalmente a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa a que estiver vinculado o servidor. O que é avocar? É chamar, ok? Então, o corregedor de justiça, ele pode chamar o procedimento em qualquer fase. Ele pode instaurá-lo originalmente, ou a pedido de alguém, ou de ofício, porque tomou conhecimento de alguma coisa. Então, aqui é todo o procedimento que pode ter o corregedor geral de justiça. Parágrafo 6º. Os prazos relativos a procedimentos disciplinares serão contados em dias corridos e ficarão suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Muita atenção! Esse parágrafo 6º ele foi acrescentado agora recentemente, então ele pode ser cobrado sim. Vou repetir, parágrafo 6º. Os prazos relativos a procedimentos disciplinares serão contados em dias corridos e ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Agora a gente vai lá para o artigo 16. Artigo 16 também teve uma série de modificações, então muita atenção. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica, com a informação do número do processo e a senha de acesso aos autos digitais, derivada do sigilo simples, no caso de instauração, para procedimento pela diretoria da Corregedoria, que é o DICOGE, do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Foi atualizado, é bem recente, então bastante atenção, assim como o parágrafo único e os demais. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamento e punições aplicadas ou cumpridas, será informada a secretaria competente da área de recursos humanos, tá bom? Esse é um provimento acrescentado, ou melhor, isso é acrescentado por um provimento agora de 2021. Já tem um certo tempo, mas é bom que se saiba dessa atualização. Artigo 16A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores, a que se refere o artigo 5º, com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo, observadas as seguintes regras. Então vamos ver quais são as regras na hora dessa redistribuição. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1º, inciso 1, 2 ou 6 do provimento 2460 de 17, alterado pelo provimento 2496 de 19, os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para envio à unidade de destino, utilizando-se a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Então aqui a gente vai ter aqui que ele vai ser encaminhado ao distribuidor em fila própria e que vai preservar o número do processo, os andamentos inseridos e a unidade inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. O 2. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1º, inciso 3, 4 e 5 do provimento 2460, alterado pelo provimento 2496 da unidade,
a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino, utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Então vamos explicar aqui. No 1, a gente vê que vai ser tratado de modo digital, vai permanecer os andamentos dados e nós teremos aí a preservação do número do processo. No caso 2, não. Aqui vai ser materializado, vai ser físico. Então aqui a gente vai ter o envio mediante carga. Então nós temos essas duas diferenças aqui no parágrafo 1 e 2. Vamos lá, terminando aqui, artigo 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e, após mantida a decisão ou reformada parcialmente, remetidos à Corregedoria Geral de Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Muita atenção aqui. Aqui ele está mencionando excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Bastante atenção, porque pode ser pegadinha. Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa, demissão ou dispensamento de serviço público ou cassação da aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente da não interposição de recursos. O que isso quer dizer? Aqui nós estamos falando de penas mais gravosas. A gente está falando de demissão, a gente está falando de demissão a bem de serviço público, a gente está falando de cassação da aposentadoria. Nesses casos, serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente de não interposição de recurso. Não importa se teve ou não teve interposição de recurso. Vai remeter obrigatoriamente para a Corregedoria Geral nos casos de demissão ou dispensa bem de serviço público e nos casos de cassação da aposentadoria. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral de Justiça poderá aplicar originariamente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento, ok? Então aqui a gente encerra aí essa subseção 2. Vamos continuar aqui com normas da corregedoria. A gente vai ver um assunto bem simples agora em relação aí às prioridades. Em relação às prioridades às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, às gestantes. Então a gente vai começar agora o capítulo 3 na seção 1. Vamos lá. Artigo 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Aqui vem a importância. Os servidores de justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em fila, distribuições de senha com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou a implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Então, aqui são as pessoas que vão ser amparadas aí por essa prioridade. Artigo 27A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência às audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observadas a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei 10.048 de 2000, que disciplina o andamento prioritário. Então aqui ele menciona uma coisa muito importante, o requerimento, desde que haja um requerimento prévio em relação aí à preferência em audiências no primeiro grau e sessões de julgamento nos colégios recursais. Então, bastante atenção aqui para esse requerimento.
Agora a gente vai ver aqui a seção 2, as atribuições. Aqui nós tivemos alteração bem recente. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas da Corregedoria Permanente. Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços de foro judicial, atribuindo-lhe numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Aqui nós tivemos uma alteração. Parágrafo 1º. Nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial ao qual incumbem os serviços de distribuição e partidoria e nos termos da lei do Arquivo Geral. Atenção, o que mudou aqui? Antes havia também a contadoria, não existe mais, então muita atenção porque pode vir aí uma pegadinha. Nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial ao qual incumbem os serviços de distribuição e partidoria e nos termos da lei de Arquivo Geral. A mesma coisa no parágrafo 2º, a mesma alteração. Nas comarcas onde houver uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição e partidoria. Não tem mais também a contadoria. Então, muita atenção para essa modificação. Nas comarcas em que existiu uma única vara e um único ofício de justiça, a este compete a atribuição dos serviços de distribuição e partidoria. Então, aqui, o que é isso aqui? Onde houver mais de uma vara ou ofício, a distribuição, a gente vai ter aí, o setor de distribuição judicial. Mas nas comarcas onde houver uma única vara e um único ofício, essas atribuições de distribuição e partidoria competem ao ofício. É isso que quer dizer esses dois parágrafos, tá? Então, bastante atenção nessas alterações, porque elas podem ser cobradas. Agora a gente tem os serviços de distribuição e partidoria. Não temos mais o serviço de contadoria, ok? Dando sequência a normas da Corregedoria, agora a gente vai ver um pouquinho do sistema informatizado. O sistema informatizado, ele é novo, por isso eu acredito que tem uma boa possibilidade de ser bem cobrado na nossa prova. Bem, os registros serão feitos no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores. Vamos já começar aqui por esse caput. Anteriormente, antes do nosso sistema informatizado, esses registros eram feitos nos livros e classificadores. Agora a gente incluiu aí o sistema informatizado oficial. Então, o caput por si só já é muito importante. Os registros serão feitos no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores. Qual a finalidade desses registros, tanto no sistema informatizado quanto nos livros ou nos classificadores? A preservação dos dados, né? A preservação da memória dos dados, a movimentação processual e o controle do processo garantindo a segurança, a pronta localização, o andamento do feito em que fase está e a elaboração de planilhas de estatísticas para verificação do que está acontecendo nos processos de forma geral. Então, a finalidade desses registros, as finalidades são essas: a preservação da memória dos dados e a movimentação processual e o controle de processos garantindo a segurança, a localização, o andamento e a elaboração das planilhas, tá? Das estatísticas. Todos os servidores deverão se adaptar à utilização do sistema informatizado. Hoje, essa já é uma coisa natural. Qualquer servidor que entre no Tribunal de Justiça, ele já imediatamente já vai ser posto para trabalhar no sistema informatizado. Mas lá atrás, quando ele foi colocado, a maioria dos servidores só trabalhava no físico, então todos, por isso havia essa necessidade de alguma das normas trazerem essa padronização. Então todos os servidores têm que se adaptar à utilização do sistema informatizado oficial. Para efeito de divisão de trabalho entre escreventes, oficiais, técnicos e juízes ou outras providências, o SAGE, né, que é o nome do sistema informatizado, atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do próprio número do processo. Iniciado, assim que o SAGE se iniciado
atividade com o SAGE, é obrigatória a utilização dele como sistema de guarda de informações, tá? E qualquer outro serviço que estivesse sendo utilizado tinha que ser excluído. A segurança do SAGE? O SAGE, ele tem um sistema de segurança por senhas, né? Então, os níveis de acesso serão sempre estabelecidos pela Corregedoria com a participação da Secretaria de Tecnologia de Informação. Então, para você poder acessar o SAGE, você tem que ser funcionário e tem que ter um credenciamento para isso, tem que ter uma senha. Então, esses níveis de acesso, até onde você pode ir no sistema, são estabelecidos pela Corregedoria com a participação da Secretaria de Tecnologia de Informação. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outro, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o SAGE. Por exemplo, se o seu escrivão tem acesso a níveis diferentes do que o escrevente, ele não pode ceder a senha dele para o escrevente usar, é vedado. Então é vedado ele ceder a senha tanto para quem é funcionário quanto para quem não é, porque cada um de nós tem uma senha que dá permissão para a gente acessar até determinado ponto do sistema de acordo com a nossa função dentro da organização. O escrivão deve comunicar à Secretaria de Tecnologia da Informação sobre a mudança no quadro de pessoal. Então, se houve uma exoneração, houve uma aposentadoria, qualquer coisa nesse sentido, é dever do escrivão comunicar de imediato à Secretaria de Tecnologia de Informação sobre a mudança no quadro. Veja, o que é importante aqui? É o escrivão que tem essa competência e ele vai comunicar à Secretaria de Tecnologia e Informação, não é o RH, ele vai comunicar o STI, porque é o STI quem vai limitar o acesso daquele funcionário, vai suspender a senha daquele funcionário para o acesso a qualquer coisa que ele já não tenha mais direito. As alterações, exclusões, retificações feitas serão definidas por níveis de criticidade atribuídos pelo corregedor geral, tá? Então, todas as coisas que nós fizermos, elas têm um nível de criticidade que é atribuído pela corregedoria. Os dados ficam sempre vinculados ao usuário, ou seja, qualquer coisa que nós movimentarmos no sistema informatizado fica vinculado a quem o executou. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão uma auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade, comunicando qualquer irregularidade que for ali descoberta à Corregedoria Geral. Então, isso aqui é o princípio do sistema informatizado, é bastante importante, esses são os aspectos gerais, tá? Já damos sequência. Dando sequência aqui em normas da Corregedoria, a gente vai continuar aqui com o nosso sistema informatizado, né? A gente vai ver agora o cadastramento, a movimentação, o controle eletrônico do processo e dos incidentes processuais. A gente havia visto aí a necessidade do uso do sistema informatizado, tínhamos visto também que a partir do momento que ele fosse instalado nos fóruns, a sua utilização seria obrigatória, e a gente viu também que tudo tinha que ser cadastrado ali, que nenhum outro sistema poderia ser utilizado, né? Então a gente vai dar sequência e também a segurança, né? A segurança do objetivo também, além da preservação de ser memória permanente, há também a segurança, porque cada movimentação no sistema informatizado ela é feita através de senha, então o seu usuário ele fica cadastrado, qualquer movimentação feita, o usuário está ali cadastrado. Então a gente vai ver agora o cadastramento, as movimentações, o controle eletrônico do processo e os incidentes processuais. Em todos os distribuidores e em cartórios tem que cadastrar os feitos distribuídos no respectivo juízo, tem que anotar as movimentações e as práticas dos atos processuais. Quais são essas movimentações? As citações, as contestações, os despachos do juiz, os atos ordinatórios, todas as movimentações, tudo que for lançado no processo tem que estar dentro do sistema informatizado.
E tem que consignar também os serviços administrativos, que é o desarquivamento, a distribuição dos autos, a inutilização dos autos. Então, isso daqui, arquivar, desarquivar, inutilizar os autos, são procedimentos administrativos, procedimentos internos do serviço da Justiça. Isso é também determinado que se faça dentro do sistema informatizado. As movimentações é aquilo que é público, todo o andamento do processo, cada ato do processo que vai ser visto pelas partes também tem que ser jogado ali no nosso sistema informatizado. E cadastrar os feitos distribuídos no respectivo juízo. Cadastrar os feitos significa quando a pessoa dá entrada na petição inicial, aquela petição inicial será cadastrada dentro do juízo, no ofício, no sistema informatizado, tá? Então, são essas as três. É obrigatório que todo distribuidor e cartório faça: cadastrar os feitos distribuídos, anotar as movimentações e a prática de atos processuais e consignar os serviços administrativos. A inserção de dados, ela será o mais completa possível e vai servir de memória permanente. Todas as informações possíveis das partes: nome, RG, o CPF, o endereço, a filiação, em todas as áreas, tanto na civil quanto na criminal, tá bom? A mais completa possível, todas as informações têm que ser cadastradas. Inclusive isso em relação também aos advogados. O advogado ele tem que ser cadastrado com o nome dele, com a OAB dele, se possível com o endereço dele. Quando ele entra com a inicial vem lá com os dados de endereço eletrônico. Todas essas informações têm que ser cadastradas. Então, o que importa aqui para nós é a inserção de dados será o mais completa possível e servirá de memória permanente. O mais completa possível significa isso: qualificar de todas as formas possíveis as partes autoras, as partes requeridas e os advogados. Temos também que colocar o valor da causa. Não adianta só colocar a qualificação das partes. Essa informação completa, ela inclui inclusive o valor da causa. Existe lá um campo no sistema informatizado para que se insira também o valor da causa. Então, a inserção dos dados será o mais completa possível em relação às partes, aos advogados e ao valor da causa. O arquivamento ele será precedido de conferência e eventual atualização de cadastro, para que nele figurem todos os dados necessários à extração da certidão. Então, aqui, importante, por quê? Porque nesse ponto aqui ele está falando que o arquivamento ele tem que ser procedido de conferência e eventual atualização dos dados cadastrais. Para quê? Para extração de certidão. Então, a finalidade na hora do arquivamento da atualização dos dados cadastrais é para que no futuro haja aí a correta extração da certidão com os dados completos, tá? Então, este aqui é um inciso importante. O cadastramento no sistema informatizado. Nas ações cíveis, elas serão sobre uso capião, sobre o juizado especial cível, sobre ações de cobrança. Já nos processos criminais, a gente vai ter o júri, vai ter o GCRIM e depois a gente vai ter também a execução criminal. Na execução criminal, nos processos de execução criminal, o que é a execução criminal? Depois que tem a sentença criminal, acabou ali o conhecimento, não é mais um processo criminal. Agora passa a ser uma execução daquela sentença criminal. Por isso que ele deixa de ser só processo criminal e passa a se chamar execução criminal. Então nós vamos ter três situações: as ações cíveis, as ações criminais e as execuções criminais, que é a sequência da ação criminal, tá? Nas execuções criminais, precisa ter tudo também: a qualificação com a filiação, sempre que possível RG, guia de recolhimento registrada, a descrição das penas em ordem sequencial, os incidentes na execução das penas, tudo. Todas as qualificações, tanto no cível, quanto no crime, quanto nas execuções criminais, elas precisam ser o mais abrangentes possíveis. E nós vamos ter também as precatórias. As precatórias obrigatoriamente tem que constar a qualificação do juízo deprecante, que é aquele que determina
que seja cumprida o feito. Tem que ter o número do processo original, o primeiro número da onde ele vem, né, do juízo deprecante, a qualificação das partes, tá? Mas no caso das precatórias é muito importante isso, a qualificação do juízo deprecante, os dados, né, as informações de quem é que está determinando aquela precatória a ser cumprida e o número que ela recebeu lá no juízo inicial, porque aqui quando ela chegar ela vai receber um outro número. No juízo deprecado ela recebe um número, mas ela vem com um número de origem que é o número do deprecante. Então todas essas informações elas precisam estar constando no sistema informatizado, nas ações cíveis, nas ações criminais, nas execuções criminais e nas precatórias. Outros que também serão cadastrados, os litisconsortes. Quem são os litisconsortes? Aqueles que estão atuando no mesmo polo, no polo ativo, no polo passivo, eles são vários autores ou vários réus, todos serão cadastrados. Então, todos os litisconsortes, os intervenientes, que são aqueles que vão entrar no processo, às vezes para entregar algum documento, ou são chamados de alguma forma, e os terceiros interessados, aqueles que não são partes, mas que de alguma forma aquele processo pode fazer diferença no patrimônio ou na vida deles, tá? Não é permitida a exclusão de parte no processo, procedendo-se a sua baixa quando necessária. Este sempre cai. Não é permitida a exclusão da parte no processo. Não pode simplesmente ir lá excluir a parte. Não, tem que se fazer a baixa no processo, porque aí essa parte ela permanece lá, só que ela está baixada, ela não está mais pertencendo ao processo. Então, é muito importante, não é permitida a exclusão da parte no processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário.